Olá, que a misericórdia de Deus esteja com todos nós, que a misericórdia de Deus alcance você que acessou este link, acessou esta página e se deteve a ouvir o que estamos dispostos a anunciar. Nós vamos continuar hoje a leitura do livro do bem-aventurado Padre Miguel Sopocchio, A Misericórdia de Deus em Suas Obras, volume 2. Nesse período quaresmal, vamos estudar o volume 2, que fala da paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, na visão do bem-aventurado Padre Miguel Sopocchio, confessor de Santa Faustina, um grande sacerdote, o sacerdote segundo o coração de Jesus, como disse o próprio Jesus a Santa Faustina. No primeiro capítulo, nós falamos sobre a misericórdia divina na obra da redenção. O primeiro capítulo chama a misericórdia divina no mistério da redenção. E hoje nós vamos estudar o segundo capítulo, que na verdade é o segundo tomo, dividido em 4 capítulos, e trata do misericordioso discurso de despedida de Jesus. Então nós vamos fazer 4 vídeos que tratam deste tomo. Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos, não apenas como um ritual litúrgico, mas como uma despedida, como uma oportunidade para aconselhar, como um momento para estar com os seus melhores amigos. E o Padre Miguel Sopocchio, dentro do carisma da misericórdia, ele vai nos ensinar esse caminho misericordioso do discurso da despedida de Jesus. O segundo capítulo tem como tema o anúncio da queda de Pedro e o novo mandamento. Tendo celebrado a última ceia, Jesus Cristo permaneceu ainda um bom tempo no cenáculo com os apóstolos e ali pronunciou o discurso de despedida e rezou a oração do sumo sacerdote. O discurso de despedida divide-se em 3 partes. Na primeira parte, o Salvador anuncia a dispersão dos apóstolos e a negação de Pedro, bem como dá o novo mandamento do amor mútuo. É essa primeira parte que nós vamos conhecer a partir de agora. Em determinado momento, após a última ceia, Jesus Cristo dirigiu-se com tristeza aos apóstolos e lhes disse: esta noite, todos vós vos escandalizareis a meu respeito, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Desculpem-me, para a Galileia. Pedro lhe disse: mesmo que todos se escandalizem, eu jamais. Jesus lhe declarou: em verdade te digo, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. No relato de São Lucas sobre a última ceia, Jesus Cristo também dirige-se diretamente a Pedro dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Ao intrépido Pedro, essas palavras sugeriram diversos pensamentos. Se Jesus pede por ele, de certo, será um traidor. Mas ele nunca permitirá que isso aconteça. Por isso assegura a seu mestre: Senhor,
eu estou pronto a ir contigo, até mesmo a prisão e a morte. Jesus Cristo não tinha confiança nestas palavras, por isto admoesta Pedro e os apóstolos a que confiem nele como outrora. Disse Jesus: quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: nada. Jesus continuou: agora, porém, quem tiver bolsa, pegue-a. Do mesmo modo, quem tiver sacola e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os transgressores. O que foi dito a meu respeito está se consumando. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: basta. A ignominiosa morte do Mestre acarretará consequências más também para os discípulos. Por isso agora já devem eles mesmos empenhar-se por tudo, como o viajante se empenha pela alimentação e pela segurança, para a qual será necessária a espada. Os discípulos compreenderam essas palavras ao pé da letra e por isso lhe ofereceram 2 espadas, que haviam levado consigo para o caso de algum perigo. Jesus constata com tristeza que a sua metáfora foi mal compreendida pelos discípulos, de modo que tranquilamente só diz basta, suportando generosamente a preguiça no raciocínio deles. A ideia das palavras de Cristo era que ocorreria uma tal perseguição que humanamente poderia parecer que uma espada para a defesa era mais necessária do que o próprio manto para se cobrir. Mas isso não significava que os apóstolos deviam utilizar a espada para a defesa. E a palavra basta significa: já falei convosco o suficiente a respeito deste tema. O futuro vos ensinará o verdadeiro significado das palavras que eu vos disse. Após o afastamento de Judas, Jesus Cristo podia abrir livremente o seu coração, porquanto se via cercado por amigos sinceros que o amavam. Por isso lhes revela os mais profundos e os maiores mistérios e atinge o ápice da autorrevelação que nos foi transmitida pelo apóstolo diletíssimo São João. Na antiguidade, as associações tinham muitas vezes algum sinal que as distinguia, que apontava para os seus interesses e, ao mesmo tempo, servia de sinal com base na qual seus membros se reconheciam. Algumas vezes era utilizado um dito ou um aforismo, um ditadozinho popular, que caracterizava esse sinal. Para Jesus Cristo, tal sinal que distingue os seus discípulos deve ser o amor mútuo, ativamente praticado na vida. Chama esse amor de novo mandamento, visto que até então nenhum dos fundadores de diversas associações havia escolhido o amor ativo como sinal distintivo e de identificação. Ninguém até então havia transmitido o amor mútuo como uma força social. Então nós temos Jesus, que faz uma metáfora: aquele que tenha um manto, venda e compre uma espada. Não que Jesus tenha incentivado os discípulos a uma luta armada. O que ele quis dizer foi: o manto para aquele povo era muito importante porque aquecia do frio. Ele quer dizer que se estamos sem Jesus, e os discípulos iam ficar sem Jesus e sem esperança. Quando estamos sem Jesus, nós esquecemos a importância do manto e queremos lutar
com as nossas espadas, com as nossas armas humanas. Queremos lutar com a nossa inteligência, com a nossa perspicácia, com o nosso dinheiro. E por que não dizer mesmo com as nossas armas que matam? Por isso Jesus, quando percebe que os discípulos não compreenderam o que ele disse, ele diz: basta. Ou seja, a gente já conversou sobre isso, mas vocês ainda não entenderam. Com o tempo vocês vão entender. E Jesus muda de assunto e vai falar da maior arma que um cristão pode ter, que é o amor. De Jesus no Evangelho de São João, o discípulo que Jesus amava: filhinhos, por pouco tempo eu ainda estou convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Numa sociedade que procura sinais, que procura marcar no corpo o sentido de um amor, o sentido de uma amizade, nós procuramos usar em nós sinais que nos identifiquem com isto ou com aquilo, Jesus dá um único sinal: nisto todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Continuou o padre Miguel Sopocchio: a novidade desse princípio causou uma enorme impressão nos contemporâneos. Vede como eles se amam, diziam os pagãos vendo os cristãos, prontos a morrer uns pelos outros. A novidade desse amor é que Cristo deve ser o seu modelo. Como eu vos amei, ou seja, como o Salvador entregou a sua própria vida pelos homens, assim também os seus adeptos devem apoiar-se mutuamente até o sacrifício da própria vida pelos semelhantes. A partir desse momento, a humanidade levará em conta o novo princípio introduzido por Jesus Cristo e o seu desenvolvimento será medido pelo grau em que será praticado. Esse amor mútuo que é sal nos olhos dos inimigos de Cristo que procuram impossibilitar a sua prática. Eu vou repetir o que o bem-aventurado padre Miguel Sopocchio nos diz. O amor mútuo dos cristãos é sal nos olhos dos inimigos de Cristo. Além da afabilidade, o Salvador é assinalado pelo clima doloroso em razão da iminente separação, dos sofrimentos que se aproximam e do amargor da morte. Ele lamentava os sofrimentos e perseguições dos discípulos e de todos aqueles que acreditariam em suas palavras. É por isso que ele diz: por pouco tempo eu ainda estou convosco. Por isso a sua voz treme e só com dificuldade domina a emoção. Jesus sabia que os discípulos, naquele período entre a sua paixão, a sua morte, antes da ressurreição, os discípulos iam ficar desesperançados. Os discípulos iam ficar órfãos da esperança. Por isso Jesus lamenta. Ouve com efeito o grito do ódio e da raiva do mundo. Vê em espírito os futuros mártires da sua doutrina. E por isso o seu discurso está repleto de momentos que abalam o coração. No entanto, no final, a coragem sai vencedora e o Salvador consegue pronunciar palavras de consolo abundante que mitiga os sofrimentos e os diminui. Façamos o nosso momento de oração junto com o bem-aventurado Padre Miguel Sopocchio. Quão fortemente podemos amar
se no ser humano amamos a Deus. Com isso, não transformamos o ser humano em Deus, mas envolvemos a ambos como a chama do nosso coração. É nisso que consiste toda a força e o poder do amor cristão. Tentarei, portanto, amar a Deus em meu semelhante, e dessa forma concretizarei o ideal de Deus. Por isso vou respeitá-lo e serei compreensivo diante da sua individualidade. Assim foi a vida de Jesus e assim deve ser a vida de uma alma entregue a Jesus, a minha alma, a sua alma. Porque agora as pessoas não teriam que dizer a nosso respeito: vede como eles se amam mutuamente. Portanto, amemo-nos firmemente em Deus, e com isso o mundo certamente vai lucrar. Irmãos e irmãs, meu irmão, minha irmã, peçamos a Deus a graça de olhar os nossos irmãos como irmãos em Cristo, sobretudo diante de uma rede social que nos chama tantas vezes ao ódio, a determinar, a querer a condenação dos outros. Como Santa Teresinha, que está aqui ao lado, vamos também chamar aqueles que são considerados os piores, os odiados, de meus filhinhos. Peçamos a Deus a graça de amar os nossos irmãos, de amarmos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Muito obrigada por estar aqui, por escutar esta leitura, e retornamos ainda com o discurso de despedida de Jesus no próximo vídeo. Paz e bem, que nosso Senhor e Nossa Senhora animem a nossa caminhada.